Olá, meninos. Continuando aqui a nossa aula, né, de equilíbrio. Eu quero mostrar para vocês 3 situações em que a gente pode ter quando a gente está lidando com equilíbrio em relação ao gráfico, tá? Primeiro, a gente tem esse gráfico, né, que eu mostrei para vocês. Esse gráfico é velocidade versus tempo, tá? Um outro gráfico que a gente pode ter quando a gente está lidando com equilíbrio químico é concentração, que é esse colchetes, versus o tempo. E pode ocorrer essas 3 situações, tá? Aqui, ó, reagente e produto. É a nossa reação aqui, né? Tá mostrando aqui, né? Que é reagente para produto, né? Mostrando que a reação se processando aqui também e aqui também. Então, vamos lá. No primeiro caso, as retas, né? A reta amarela significa a concentração dos reagentes e a reta vermelha a concentração dos produtos. Então, o que está acontecendo aqui? A concentração dos reagentes caindo ao longo do tempo, a reação dos produtos aumentando ao longo do tempo. Aqui as concentrações. Até chegar em determinado momento em que essas concentrações elas vão se encontrar e vão se igualar. E elas vão seguir, né, o seu rumo aqui, se igualando até o final. Onde eu posso ver que está acontecendo o equilíbrio químico? O equilíbrio químico acontece quando essas reações, elas começam a ficar, essas retas, né, elas ficam constantes. Que no caso é quando elas se igualam aqui, né? Então aí a gente tem a reação ocorrendo em ambos sentidos, né, com o mesmo favorecimento. E aí a gente vai ter que a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Uma segunda coisa que pode acontecer quando nós temos aqui num gráfico concentração versus o tempo, a gente vai ter a nossa concentração de reagentes diminuindo e a nossa concentração de produtos subindo. Nesse caso aqui, as duas não se igualam, mas para ir no equilíbrio, o que tem que se igualar é a velocidade, não as concentrações. Aqui, nesse caso, as concentrações igualaram, mas não necessariamente elas têm que se igualar. Então, quando que eu percebo, olhando por esse gráfico, o que o equilíbrio químico está acontecendo? Quando os dois gráficos começam a ficar constantes. Quando eles começam a ficar constantes nesse tempo aqui. Então, a partir daqui, a gente consegue ver que o gráfico ficou constante. Então, a gente ver que o equilíbrio começa aqui. E a gente consegue perceber também que a quantidade de reagentes, como o reagente está acima do produto, tá vendo no gráfico? A nossa quantidade de reagentes é maior que a quantidade de produtos. Logo, se vê que a nossa formação de reagentes ela é favorecida em relação de produtos. Então, equilíbrio químico, a gente sabe que a reação que a gente faz, que a gente regenera os nossos reagentes, ela é mais favorecida do que a dos produtos. Então, o equilíbrio não quer dizer que a gente vai, por exemplo, os dois, a concentração deles vão ser iguais. Não. Aqui no caso, a reação dos produtos, ela vai ter mais efetividade, para né, produção dos reagentes vai ter mais efetividade do que a dos produtos, tá? E é assim que se alcança o equilíbrio. Agora, nesse caso aqui, a gente tem a reação gráfico dos reagentes caindo e o gráfico dos produtos aumentando. Quando isso ocorre, a gente percebe o quê? O ponto de equilíbrio é quando os gráficos começam a ficar constantes. A gente percebe que é a partir daqui. Então, aí a gente tem que o equilíbrio começa aqui. Quando ele começa a partir daqui, a gente vê que os produtos ele está acima do que os reagentes. Então, aqui, a gente tem que a quantidade de reagentes no equilíbrio ela vai ser menor que a dos produtos. Logo, a gente percebe que a reação para a formação de produtos é favorecida em relação à dos reagentes, tá? Por isso que a gente vê essa setinha maior para os produtos e a outra setinha menor. Agora aqui, gente, quando a gente viu na última aula a lei da velocidade das reações, quando a gente vai montar a velocidade das reações para essas reações acontecendo, a gente acha essas duas leis da velocidade.
A gente equacionando isso aqui, a gente consegue achar uma constante, que é a constante de equilíbrio, tá? A constante de equilíbrio, ela é muito tranquila de se obter. Quando eu falo em constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio nada mais é que os produtos dividido pelos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, deixa eu colocar isso daqui. Então, a constante de equilíbrio, que a gente, né, geralmente chama de KC, constante de equilíbrio, nada mais é que a concentração dos produtos, né, dividida aqui, gente, tá? Pela concentração dos reagentes. Isso aqui é elevado, tá? Aos coeficientes. Os coeficientes estequiométricos. Então, isso aqui é essa constante, né? Ela vai, quando a gente trabalha com equilíbrio, a gente consegue achar essa constante, tá? Então, por exemplo, ela é simbolizada por Kc, porque Kc é de concentração. A gente determina a constante de equilíbrio em relação à concentração. Então, por exemplo, quando a gente tem essa reação, ó, NO2O4 gasoso dando 2NO2, como é que seria a concentração? Como é que seria a constante de equilíbrio? Então, coloca aqui a expressão da constante de equilíbrio. Então, a expressão da constante de equilíbrio seria Kc igual a... Eu abro colchetes, coloco o meu produto. O que é o meu produto? NO2 elevado ao quadrado. Ao quadrado aqui, esse 2 aqui do coeficiente estequiométrico, tá? Dividido por, abre colchetes, N2 ao 4, elevado a 1. Nada mais do que isso, tá? Deixa eu fazer um outro exemplo para vocês entenderem. Vou pegar uma reação aqui, qualquer. Vou pegar essa aqui, tá? Ó, H2, tá? Mais BR2, dando 2 HBr. Se eu for falar isso aqui, todos eles na forma gasosa. Se eu for falar para vocês qual que seria a constante de equilíbrio aqui, a constante de equilíbrio, a expressão seria o HBr. Aí, no caso aqui, eu coloco ele em colchetes, né, que estou representando a concentração do HBr, elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, tá? Dividido por vamos colocando aqui o H2, tá? Fecha parênteses, vezes o outro reagente, que é o BR2. Note que eu tenho que pôr 2 aqui da frente, tá? Aqui é 1 e 1. Então, aqui fica elevado a 1 e a 1. Então, a constante de equilíbrio seria essa daqui, tá bom? Então, falando aí mais sobre a constante de equilíbrio, o valor numérico da constante de equilíbrio depende de dois fatores, apenas da temperatura e do coeficiente estequiométrico. Então, ou seja, se eu mudar o coeficiente estequiométrico, eu mudo a constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio está intrinsecamente ligada à temperatura. Se eu mudo a temperatura, eu mudo a constante de equilíbrio, tá bom? Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, para prestar atenção nisso daqui. Quando a gente está trabalhando com equilíbrio químico, ó, nos equilíbrios gasosos,
Se houver algum participante líquido ou principalmente sólido, ele não deve aparecer na expressão da constante de equilíbrio, pois na sua concentração também se mantém constante durante as reações. Então, por exemplo, se essa equação minha aqui deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, todos os componentes eram gasosos. Mas se aparecer um componente líquido ou sólido, esse componente líquido ou sólido ele não entra na expressão do equilíbrio. Tá? Deixa eu só supor uma situação. Por exemplo, já que o BR2 fosse líquido, aqui fosse gasoso e aqui fosse gasoso. O BR2 ele não entraria na constante de equilíbrio. A mesma coisa se ele fosse sólido. Ele não entraria na constante de equilíbrio. Agora, e se ele fosse aquoso? Aí, se ele fosse aquoso, ele entraria, tá? Então, líquidos, né? Substâncias líquidas e sólidas não entram na expressão da constante de equilíbrio, tá? Outra situação, gente, é quando a gente tem sistemas gasosos, quando a gente só tem gases, tá? A gente pode determinar a constante de equilíbrio em relação à pressão. É a mesma situação, tá? Só que em vez de eu colocar a concentração, eu ponho a pressão, tá? Aí vai ser a pressão de determinada substância elevado ao coeficiente. Então, vamos supor, nessa mesma situação que eu coloquei aqui para vocês, nessa mesma situação, aí eu chamaria de Kp. Por que Kp? A constante de equilíbrio, a pressão, tá? A pressão constante. Então, Kp, posso determinar a pressão, aí o Kp. Então, ao invés de eu determinar a concentração aqui, ó, que é o coeficiente, eu coloco P, a pressão, do HBr, dividido pela pressão do H2, vezes a pressão do BR2. Seria basicamente isso aqui que a gente faria, tá bom? Ah, sim, esqueci aqui. A pressão do HBr elevado ao quadrado. Aqui seria a mesma coisa, só que a gente escreveria em função da pressão, tá? E essa expressão ligaria a Kc, né, que é a constante, em relação à concentração, à pressão, tá? Seria basicamente isso aqui. Isso aqui seria um outro exemplo mostrando para vocês que a gente não colocaria na expressão substâncias sólidas, tá? Somente substâncias gasosas, tá vendo? Então, aqui o CaCO3 e o CaO não aparecem na expressão, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente fala mais dos demais detalhes, tá bom?